Queridos, a paz do Senhor, estamos na Academia de Pregadores, sou o pastor Anderson Silva, estamos estudando o segundo trimestre da escola bíblica, das lições, da escola bíblica dominical. Estamos estudando desde a penúltima aula, a lição de número 6, estamos estudando sobre os dons ministeriais. No início do trimestre, estudamos sobre os dons espirituais e da lição de número 6 para cá, estudamos na lição de número 6 o ministério do apóstolo, na lição 7 estudamos o ministério do profeta e na lição 8, que é a aula de hoje, estudaremos sobre o ministério do evangelista. Nós sabemos que esses dons ministeriais são tão importantes à igreja quanto os dons espirituais, para manter o equilíbrio, a edificação, a exortação, a admoestação da igreja. E nós louvamos a Deus porque Deus tem dado dons ao seu povo. Seja muito bem-vindo à nossa lição de número 8, neste segundo trimestre de 2021. A lição de número 8 é do dia 23 de maio de 2021 e o título da lição é O Ministério de Evangelista. O texto áureo está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4 e versículo 5. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quando eu leio esse texto, eu percebo quão grandiosas são as orientações de Paulo para Timóteo, o seu filho na fé. E é claro que isto aqui também vai nos apontar para algumas características que são necessárias, ou atitudes que são necessárias, não características, mas algumas atitudes que são necessárias a um evangelista. A primeira atitude necessária a um evangelista, Paulo diz que é sobriedade. Tu se sóbrio em tudo. O evangelista precisa ser sóbrio. Então, a primeira atitude é sobriedade. Sobriedade. O que é a sobriedade? É o discernimento, é a condição para discernir. O bêbado, por exemplo, não está sóbrio. Ele não consegue discernir, ele não consegue ter equilíbrio. Então, a segunda atitude de um evangelista é sofre as aflições. A segunda atitude, capacidade para suportar males. Nós precisamos de uma geração que tenha capacidade para suportar males. Nós vemos uma geração muito melindrada, uma geração que reclama de tudo. E Paulo vai dizer para Timóteo, sofre as aflições. Segundo, faze a obra de um evangelista. Terceira atitude de um evangelista é a capacidade para pregar o evangelho. Capacidade para pregar o evangelho. Essa capacidade para pregar o evangelho, ela só vem à nossa vida se nós vivermos o evangelho. Não só conhecer teoricamente o evangelho, mas vivermos o evangelho, encarnarmos o evangelho. Esse é o termo correto. O evangelho tem que ser encarnado, porque o evangelho é o relato da obra de Cristo.
E para nós anunciarmos o evangelho, para termos essa capacidade de pregar o evangelho, nós temos que, assim como Cristo se encarnou para viver entre nós temos que encarnar este evangelho. E a última atitude de um evangelista, ele precisa dedicar-se ao ministério. Dedicar-se ao ministério. Quando Paulo fala com Timóteo, cumpre o teu ministério, ele está dizendo, dedique-se a isso. Entenda entenda que o ministério é algo relevante. Entenda a relevância do ministério e cumpre esse ministério. Sem estas 4 atitudes aqui, isso aqui nós podemos chamar de pilares. Deixa eu colocar um nome aqui, ó, pilares do evangelista. Para quem gosta de pregar, não é? Assim como eu, isso aqui dá para a gente pregar sobre os pilares do evangelista. Quais são os pilares? Sobriedade, ou seja, inteligência, entender as coisas, saber o que está acontecendo, equilíbrio. Segundo, capacidade para suportar males. Paulo disse para Timóteo também, sofre, pois, comigo como participa das minhas aflições como bom soldado de Cristo. Nós precisamos de uma geração que desenvolva a capacidade de suportar males. Segundo, capacidade para pregar o evangelho. De onde vem a capacidade para pregar o evangelho? Da nossa vivência, quando nós encarnamos o evangelho. E terceiro, dedicação ao ministério. Cumpre o teu ministério. Essa dedicação que nós precisamos ter ao nosso ministério. Vamos à verdade prática. O evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. Esta ousadia está ligada à autoridade, porque ele é um arauto de Deus no mundo. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral e objetivos específicos. Objetivo geral, mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. Perceba que nós falamos que esses 5 ministérios são representados pelos nossos 5 dedos da mão. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O evangelista é representado pelo maior dedo da mão, pelo maior dedo da mão. Por que ele é representado? Porque ele representa a mais sublime tarefa, que é ganhar almas. Isso aqui não é uma ordenação eclesiástica, isto é um ministério, e ele é singular. Por quê? Porque ganhar almas, a Bíblia diz que aquele que ganha almas, sábio é. Então, o nosso objetivo geral é mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. Primeiro, objetivo específico, abordar a respeito do envio dos 70. Segundo, refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão. E terceiro, indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. Leitura bíblica em classe, está em Atos, capítulo 8, versículos 26 a 35, e Efésios, capítulo 4, versículo 11. O texto nos diz o seguinte, e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava,
e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, olha que magnífico esse versículo. Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. O que é que o evangelista ensina? Qual é o anúncio que o evangelista faz? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então nós vamos perceber na lição de hoje a importância, a sublimidade do ministério evangelístico, e vamos perceber também a deficiência do ministério evangelístico nos nossos dias, não é? Primeiro parágrafo: Jesus envia os 70. Primeiro ponto: são poucos os que anunciam. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que Jesus enviou 70, mas quantos estavam com Jesus? Era uma multidão enorme que estava com ele, mas ele enviou somente 70. São poucos. Por que que são poucos? Primeiro, por que são poucos? Os discípulos não podiam proclamar a si mesmos, mas ou uma mensagem própria. Por que que são poucos? Porque muitas vezes esses poucos não estão prontos para fazer a proclamação da mensagem que precisa ser proclamada. Porque proclamar a si próprio é fácil, uma vez que eu sou a pessoa que mais me conheço, mas eles precisavam proclamar uma mensagem, e a mensagem não poderia ser a mensagem deles. E em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmos, jamais de si mesmos. O discípulo, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar. Como eu já disse, eu fiz questão de anotar aqui, a multidão que andava atrás de Jesus era muito maior que os 70, muito maior que os 70, mas não estavam todos preparados para o envio. E nós precisamos entender que discípulo, ser discípulo, é estar pronto, não é, para discipular outro. Então, Jesus envia esses 70, e aqui ele nos dá essa ideia do apóstolo, que a palavra apóstolo quer dizer enviado. Segundo parágrafo: enviado para o meio de lobos. Enviado para o meio de lobos.
Enviados, eu anotei aqui que eles foram enviados por Deus com uma mensagem de confronto. Jesus disse para eles: olha, eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Sede mansos como a pomba e prudentes como a serpente. O evangelista precisa entender que muitas vezes a mensagem que ele prega é uma mensagem de confronto. É uma mensagem de confronto, não que confronta confronto. Perceba que eu disse uma mensagem de confronto, não é uma mensagem de afronta. Afronta. Não é afronta. Perdão. Não é afronta, é confronto. E essa mensagem confronta o reino das trevas. Essa mensagem confronta aquilo que está contrário ao reino de Deus. O problema é que muita gente acha que tem que afrontar. Deus não nos chamou para afrontar. Deus nos chamou para confrontar. Confrontar o pecado. Confrontar pessoas quando essas pessoas estão tendo atitudes erradas. Tem gente que acha o seguinte: a igreja tem que ser odiada pelo mundo, a igreja tem que ser odiada pelo sistema mundano. A Bíblia diz que a igreja primitiva caía na graça do povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. A mensagem tem que ser de confronto e não a mensagem de afronta. Outra coisa que é importante neste ministério evangelístico são os sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas que acontecem nesse ministério evangelístico. Terceiro parágrafo, então, do primeiro ponto: os sinais e as maravilhas confirmam a palavra de Deus. E aí o nosso comentarista, ele nos deixa claro o seguinte: o verdadeiro significado de desfrutar da alegria do Espírito Santo não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho de poder, temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Os 70 voltaram felizes, porque viram sinais, viram maravilhas, e voltaram dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. E Jesus disse para eles: não vos alegrem, porque os demônios são sujeitos a vocês. Alegrai-vos antes por ter o vosso nome escritos no livro da vida. Eles deveriam anunciar o evangelho. Eu fiz questão de grifar aqui, de deixar registrado, que eles deveriam anunciar o evangelho movidos por esta alegria. Qual alegria? Ter os nomes escritos no livro da vida. Esta alegria de ter o nome escrito no livro da vida deve ser a nossa grande motivação para anunciarmos o evangelho, não pelo poder que nós temos por causa do nome de Jesus, mas pela alegria de ter os nomes escritos no livro da vida. Queridos, vamos à frente, mas a Academia de Pregadores tem uma mensagem importante para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos.
Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo ponto da nossa lição, a grande comissão. Eu gosto sempre de pensar nesse termo grande comissão e fazer a seguinte análise. A grande comissão, a grande comissão não é grande pelo tamanho, mas pela relevância. A grande comissão é relevante. Então, o grande aqui não é pelo tamanho da obra, pelo tamanho do trabalho, mas pela relevância. Nós precisamos entender a grande comissão e, principalmente, compreender que esta ordem, esta ordem que nós comumente conhecemos de grande comissão é o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o evangelho até as últimas consequências. Eles deveriam anunciar o evangelho. E Jesus disse que eles receberiam poder para ser testemunhas. Então, todo o poder que nós precisamos para anunciar o evangelho até as últimas consequências nos é dado pela ação do Espírito Santo na nossa vida. E aqui está a verdadeira razão do pentecostalismo. Nós estudamos no trimestre passado sobre o verdadeiro pentecostalismo. E nós aprendemos que o verdadeiro pentecostalismo está ligado à anunciação do evangelho, a entender e encarnar o evangelho de verdade. Então, o crente verdadeiramente pentecostal é um crente que se preocupa com a grande comissão, é um crente que vai adiante na pregação do evangelho. Segundo parágrafo, nosso comentarista nos diz o seguinte, que o mundo está dividido em dois grupos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Por mais dura que seja esta palavra, o mundo está dividido
em duas classes de pessoas: aquelas que serão salvas e aquelas que serão condenadas. As que serão salvas porque creram em Cristo, professaram a Cristo como Salvador, e as que serão condenadas automaticamente porque não professaram a Cristo como Salvador. Esta é a mensagem do Evangelho. É claro que esta mensagem do Evangelho, ela tem que ser pregada de forma que convença o pecador a isto. Eu leciono já evangelismo e discipulado há alguns anos no seminário teológico, e no seminário teológico nós temos lá um guia prático para a evangelização pessoal. E neste guia prático, o que nós trabalhamos é convencer, persuadir, levar o pecador a reconhecer que ele é pecador. E nós temos um esboço para essa palestra de evangelismo pessoal, onde nós conduzimos a mente do ouvinte para entender. Não sou eu que chego e aponto o dedo no nariz do camarada e falo: você é pecador, você vai para o inferno. Sou eu que ministro a palavra, e esse é o papel do evangelista. Ele ministra a palavra e persuade o pecador a compreender esta sua condição e a necessidade de receber a Cristo como Salvador. Terceiro parágrafo do segundo ponto: a grande comissão hoje. A grande comissão hoje. Nós precisamos entender que apenas 33% da população mundial é composta por cristãos e de várias confissões de fé. E é urgente nós compreendermos, eu fiz questão de anotar isso aqui, que a secularização não pode acomodar a igreja. Nos dias em que vivemos, a igreja, vou pôr igreja até com letra maiúscula, porque a igreja, como corpo vivo de Cristo, não pode se acomodar. Nós precisamos usar todos os recursos que temos disponíveis. Nós estamos aqui na Academia de Pregadores, e é o que a Academia de Pregadores tem feito, usando os recursos disponíveis da mídia para levar a palavra de Deus ao coração das pessoas. Nós precisamos usar todos os recursos disponíveis para levar a palavra de Deus às pessoas. A igreja primitiva alcançou o mundo da sua época, sem os recursos que nós temos, sem todo o aparato tecnológico que nós temos. Ah, pastor, mas o mundo habitado era um mundo muito menor, mas os recursos que nós temos hoje, os recursos midiáticos, são muito maiores. Então, é possível alcançar o mundo da nossa época para Cristo, através da pregação do Evangelho. Terceiro ponto: o dom ministerial de evangelista. Primeiro parágrafo: o conceito de evangelista. E o nosso comentarista vai nos dizer o seguinte: o evangelista tem compaixão pela salvação dos perdidos e esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar o coração e quebrantar a alma dos pecadores. Quando nós estudamos sobre o sermão, eu leciono homilética no seminário teológico, então nós sabemos que o propósito do sermão não é o sermão quanto ao tipo. Quanto ao tipo, o sermão pode ser sermão tópico, sermão... estou falando uma coisa e fugiu a mente aqui. O sermão pode ser tópico, textual ou expositivo. Pronto, lembrei. A mente da gente vai raciocinando rápido, né? Tópico, textual e expositivo. Quanto ao tipo. Quanto ao propósito, o sermão é pastoral, evangelístico ou didático. Irmãos, como nós temos uma necessidade hoje de sermões pastorais. Desculpa. Falando que a gente vai falando uma coisa, a mente da gente vai raciocinando um evangelístico. O que é o sermão evangelístico? É aquele sermão que traz uma mensagem de salvação.
Um sermão onde Cristo é o centro de todas as coisas, onde a mensagem do Evangelho é anunciada de forma a persuadir as pessoas de que elas precisam receber a Cristo como Salvador. Que nós tenhamos grandes evangelistas com sermões evangelísticos, mensagens que falem da salvação para a glória do nome de Jesus. O papel do evangelista, através de sua mensagem, o evangelista alcança vidas e conduz estas vidas a Deus. Isto aqui é uma necessidade urgente, como acabamos de falar aqui agora. É uma necessidade urgente, uma mensagem em que vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Uma mensagem inspirada que sai direto do trono de Deus para as pessoas. Terceiro e último parágrafo da nossa lição, a finalidade do ministério do evangelista. Qual é a finalidade do ministério do evangelista? Um aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. Transmissão das boas novas. Esta é a principal finalidade do ministério de um evangelista. Transmitir as boas novas. O que são boas novas? É a anunciação do evangelho. Falar que Jesus salva, falar sobre a justiça de Deus que caiu sobre Cristo, a fim de salvar o pecador, de remir o pecador. Transmissão das boas novas. Assim como nós temos feito ao final de cada uma dessas nossas aulas, desde a aula de número 6, desde a lição de número 6, nós temos falado sobre algumas funções do ministério. Falamos de funções do ministério apostólico, funções do ministério profético, e agora vamos falar de algumas funções do ministério público de um evangelista, aqui na nossa câmara fechada, e vamos falar também sobre qual é o fundamento que o evangelista lança à igreja. Então vamos falar do ministério público do evangelista e do ministério privado do evangelista, de forma rápida, mas é um conteúdo extra lição que eu estou trazendo, principalmente para você que é professor de escola dominical, você pode anotar isso aí e passar isso aos seus alunos. Ministério público do evangelista. A pregação no ministério público, a sua pregação centraliza-se em Jesus Cristo, cristológica. Jesus é o tema principal da Bíblia. É uma pregação voltada para a morte, ressurreição, para a vitória de Cristo. Segundo, a sua mensagem tem que ser confirmada por sinais e maravilhas. E Deus produz esses sinais. Se Deus te chamou para um ministério evangelístico, fique tranquilo, que esses sinais serão produzidos por Deus. Terceiro, a sua pregação precisa produzir muitos novos crentes. E é algo lógico. Se é uma pregação evangelística, se fala de Jesus, essa pregação vai produzir novos crentes. Quarto, o próprio evangelista, batizava os crentes novos nas águas como um sinal da fé deles. A gente sabe que tem pessoas que têm um ministério evangelístico e ele é enviado para uma cidade e, de repente, cresce o número de crentes. Mas se ele não tiver um ministério pastoral, tem que tirar ele de lá, porque senão depois ele destrói o que ele fez. Mas ele batiza esses novos crentes. Quinto, ele pediu a ajuda de Pedro. Nós estamos tratando aqui do ministério evangelístico, do ministério de evangelização, a partir de Filipe, Ele batizou e ele também pediu a ajuda de Pedro e João, que os conduziu ao batismo do Espírito Santo. Então, veja bem, esse ministério evangelístico, ele é um ministério que produz também esse avivamento pentecostal. No caso de Filipe, que é o nosso referencial aqui, os novos crentes formavam igrejas locais. Este era um padrão por todo o livro de Atos, inclusive em Samaria, ou seja, esses crentes estavam realmente estabelecidos.
Ele não partiu até que o Senhor o dirigisse a fazê-lo. O evangelista está com a vida totalmente direcionada pelo Espírito Santo. Vamos pensar, então, o ministério privado do evangelista, partindo também de Filipe. Ele era sensível e obediente à voz do Senhor. Na leitura bíblica em classe nós lemos, o Senhor disse, vai para tal lugar, lá é um caminho deserto, mas vai para lá. Ele entendia essa voz, tinha essa sensibilidade. Tinha uma boa noção da palavra de Deus. Ele teve coragem de perguntar para o eunuco, entendes o que lês? Só pergunte para alguém se ele entende o que lê, se você tem a capacidade de fazê-lo entender. Então ele tinha boa compreensão, boa noção da palavra de Deus. Ele sabia explicar claramente o caminho da salvação. O texto diz que ele partiu daquele texto, Isaías 53, nós sabemos disto, e ele conduziu a mensagem falando sobre Jesus. Quarto, ele ministrava as pessoas cujos corações haviam sido preparados por Deus. Ele entendia isso. Deus o colocou no lugar certo, diante da pessoa certa, com o coração preparado por Deus, e ele ministrou a mensagem. Ele levava as pessoas, conduzia, persuadia as pessoas a professarem Cristo como Salvador. E sexto, ele selava a decisão por Cristo dos novos crentes com o batismo em águas. Ou seja, ele fazia com que a pessoa, levava a pessoa a esta profissão pública de fé. Veja bem, nós falamos que o apóstolo lança fundamento doutrinário à igreja. Falamos que o profeta lança revelação, exortação, admoestação à igreja. E o evangelista? O evangelista lança bases sólidas de uma evangelização, de uma ação evangelizadora pela palavra de Deus. O evangelista lança essas bases sólidas da ação evangelizadora da igreja. E assim a igreja cresce, ganha novos crentes e o reino de Deus é fortalecido para a glória do nome de Jesus. Chegamos ao final da nossa aula. O meu desejo é que Deus gere em você esses dons ministeriais para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a nossa próxima aula em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.